Em 1 Coríntios, Paulo deixa claro, a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo. Irmão, a mulher, ela tem duas opções. Ser submissa a um homem que a ama ou ser submissa ao chefe, ao Estado. Ela escolhe ser submissa ao demônio e chama isso de liberdade. Meu corpo, minhas regras. Suas regras ou as regras do diabo? Pensa comigo, a Bíblia permite a escravidão, massacres e até abusos de prisioneiros de guerra. Você acha que tem cabimento a mulher fazer isso daí? Não sabe! Eles não leem essa porra! Eles não querem entender o contexto dessa merda! Fala aí, campeões! Vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo! Tanto no Instagram como também no YouTube, e aí em pouco tempo ela já ganhou mais seguidores que o Teólogo Reverso e que o Mestre das Orgias, né? Porque estão aí há décadas na internet, né? E os vídeos dela fazem milhões e milhões de visualizações, né? A maioria deles faz 1 milhão, 2 milhões, é uma coisa assim extraordinária. Provavelmente você já se deparou aí com algum vídeo dela em algum momento. Aí eu parei a pesquisar, será que ela é diferenciada, né? Será que tem alguma coisa diferente dela em relação a esses canais que a gente costuma refutar aqui, ao Jason Ferreira, ao Antônio Miranda, etc. E aí Do que eu vi não tinha, não. Não tinha nada diferente, não. eu fui ver os vídeos dela e, meu Deus, né? É a mesma coisa que o Miranda diz, só que numa versão feminina, né? O Teólogo Reverso de Science. Inclusive, não é de se admirar que ela foi convidada pelo Miranda, né? Quando o canal dela era bem pequenininho ainda, ela deu uma entrevista lá no canal do Miranda e deve ter aprendido muito com ele, né? Porque a gente vai ver aqui no vídeo como é que ela aprendeu com ele, principalmente a tirar texto do contexto e usar de todo tipo de malandragem e desonestidade. Vamos dar uma olhada aqui nisso daqui que ela vai falar, presta atenção. Isso daqui, tipo, fiquei sem palavras depois de ver isso, né? Mas vamos ver, vamos lá. Em 1 Coríntios, Paulo deixa claro, a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo. Sabe o que é foda, rapaziada? Eu já podia parar por aqui, sabe por quê? Prestem bem atenção numa coisa que eu... Não, olha só. Exato, superchat de R$5. Já começa... Cara, tipo assim, ó. Vocês já repararam que toda santa vez que alguma pessoa vai burdoar a Bíblia, vai falar mal do Criador, ou uma pessoa vai falar mal de alguma religião, não interessa. Quando ela pega a Bíblia como parâmetro, ela usa duas linhas. É sempre um versículo isolado. Você nunca vê uma pessoa explicando um contexto de uma passagem e refuta a passagem, sendo fidedigna com o que está escrito lá. É a mesma sensação que você tem quando você vê um vídeo cortado. Ontem a gente não viu o cortado lá do policial batendo no bandido? Sabe? Essa coisa esquisita. Eles pegam... Eles não contextualizam, pelo menos, a passagem, o ensinamento que está acontecendo, a história desde o início. Eles não contextualizam. Eles pegam um versículo. É toda vez o mesmo modus operandi. E aí eles vão colocar uma interpretação deles. Pô, isso é complicado pra caramba. Você falar que você vai pegar a Bíblia e fazer uma análise dessa forma, é triste isso, né? É triste. Fica fraco, pô. O que me impressiona é que tem muita gente ainda que acredita, né? Mas enfim. Mas sim o marido. Ou seja, dentro do casamento é sagrado, porque novamente é sobre posse. Olha isso que vocês viram, né? Ela literalmente pegou esse versículo aqui, tá lá em 1 Coríntios 7,4, que diz: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E parou a leitura ali. Por quê? Porque qual era a intenção dela? Era justamente passar a ideia de que a Bíblia é machista. E é óbvio que a maioria desses ateus aí que seguem ela nunca leram a Bíblia na vida. Então eles vão realmente acreditar que o versículo tá falando apenas isso, né? Que a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Nossa. Imagina ficar nervosa porque você tem que ser submissa. Ela é submissa ao pecado, mas ser submissa ao homem que ama sua esposa como Cristo ama a igreja é osso. Leandro Cheira Perereca mandou R$5. Se falar assim comigo novamente, você irá se arrepender amargamente. Você deve obedecer o que nós mandamos. Afinal, Calado, você que tem que obedecer esse tal que tá falando porque eu sei o que é baixo. Fomos nós que financiamos. Calado, não foi? Calado. Irmão, a mulher, ela tem duas opções. Olha só. Olha como que é. A mulher nasce, ela vem pro jogo da vida já no auge, com tudo pronto. Ela tem que segurar o seu valor. Ela tem duas opções. Ser submissa a um homem que a ama, um homem bíblico, ou ser submissa ao chefe, ao Estado, aos caras que vão fornicar com ela e dilacerar com o espírito dela, submissa ao demônio. Ela escolhe ser submissa ao demônio e chama isso de liberdade. Meu corpo, minhas regras. Suas regras ou as regras do diabo? Olha como é fácil de entender.
Olha como é fácil de entender. O que elas chamam de liberdade é submissão também ao demônio. Olha lá. Que cheiro de maconha! Não adianta, não adianta. Prestem atenção numa coisa que eu vou explicar. Mulheres, acordem, vocês meninas novas que não foram contaminadas pelo MK Ultra. Todos nós somos submissos desde o momento em que fomos criados no ventre das nossas mães. Ou você é submisso ao Criador, ou você é submisso ao demônio. É disso que se trata. As pessoas que passarão pela sua vida é um mero detalhe. Se você, sendo homem ou mulher, escolhe seguir a regra do diabo, e nós não temos livre-arbítrio, por isso que sempre terminaremos servindo ou ao bem ou ao mal, daí a importância de ler a Bíblia e se apegar ao Criador, justamente para controlar o resultado o máximo possível, né? Porque a nossa tendência é pro pecado. Você vai terminar servindo ao diabo. Não tem pra onde correr. Não existe liberdade. Não tem! Meu Deus, será que é tão difícil de entender isso? Não caiam nas falsas narrativas do sistema. Não caiam nessa narrativa fajuta que eles criaram para dizimar os homens. Não caiam na narrativa fajuta para dizimar as mulheres. Tudo isso é para vocês terminarem submissos ao diabo. Para com essa porra. Essa com a Bíblia machista, ela tá falando que o marido tem autoridade sobre o corpo da mulher. Vocês viram que ela parou o vídeo ali, né? Depois ela vai falar de outras coisas que a gente vai comentar mais adiante. Só que olha como é que o versículo continua, olha o que ela não leu. A própria continuação, não é nem o versículo seguinte, não, é a própria continuação do mesmo versículo, que Paulo vai continuar dizendo. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Ou seja, ele falando que a mesma coisa que se aplica à mulher, também se aplica ao marido. Que a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido, e que o marido também não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Mas você acha que ela pegou só a parte B aqui do versículo, né? Você acha mesmo que ela iria ler que o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas ser mulher e parar o versículo aqui? Claro que não, claro que ela... Ô, você acha que tem cabimento a mulher fazer isso daí? Cara, ela leu um pedaço, ela pegou um versículo, ou seja, já pegou uma escrita podada e podou mais ainda. Ô, cara, isso não existe. Ela iria pegar só a primeira parte aqui do versículo e ignorar completamente o restante, né? Então é o modo Antônio Miranda de fazer teologia, né? A teologia reversa, fazendo escola, a gente já sabe de quem que ela aprendeu a teologia, né? Enfim, inclusive o versículo anterior vai falar, né? O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. O que é bem interessante se você parar para pensar que no mundo daquela época, a mulher tinha obrigações para com o marido, mas o marido não tinha obrigação nenhuma para com a mulher. Então, por mais que isso pareça muito normal para nós hoje, para aquela época isso era revolucionário. Eu tenho um livro inteiro sobre isso, um livro relativamente recente chamado A História da Misoginia, onde eu vou mostrar justamente isso, que ao longo de toda a história, principalmente no mundo antigo, naquela época, a gente vai ver a mulher sendo tratada como se fosse mera propriedade do marido. Em toda a minha pesquisa, não encontrei em nenhum lugar. O que você tá falando, seu bosta? Ninguém quer saber dessa parte? Algo como isso que Paulo diz aqui aos Coríntios, ou seja, que as obrigações da mulher para com o homem são as mesmas do homem para com a mulher, que nenhum tem mais controle sobre o corpo do outro. Mas ela vai lá, pega um trecho ali isolado, recorta e passa a ideia de que a Bíblia tá falando algo só pra mulher e não pro homem, né? Veja só que malandragem, né? Enfim, eu deixo que vocês aí digam o que vocês acharam disso, né? Não tenho nem palavras pra descrever. Mas enfim, vamos ver mais o que ela vai comentar aqui, vamos lá. Essa mãe submissa ao mundo inteiro, demônio. Pensa comigo. A Bíblia permite a escravidão, massacres e até abusos de prisioneiros de guerra. Eu tenho um livro inteiro chamado A Bíblia e a Escravidão, você pode ir aqui no meu site, na página dos livros, tá no primeiro comentário fixado do vídeo, pra quem quiser ver. E é esse livro aqui de 2017, que é baseada na minha tese de dissertação de mestrado em teologia. Inclusive, você pode baixar gratuitamente, só clicando aqui, baixar, ele já baixa automaticamente o livro aqui, quem quiser, ou então quem preferir, pode comprar a versão impressa aqui no Clube dos Autores também. Agora, qual a estratégia que eles têm, né? É simplesmente pegar a palavra escravidão, como aparece na Bíblia, e tentar comparar com a escravidão clássica, né? Ou seja, as pessoas têm uma imagem que a escravidão, a palavra escravidão evoca, e elas associam essa imagem a qualquer coisa que seja dita com... Não é nem isso aí, não. Essa gente aí tá sendo desonesta mesmo. Tem muita gente desonesta. Eles são burrinhos mesmo. Eles falam da escravidão bíblica. Pra eles, a liberdade é isso aqui, ó. Grave o meu nome no seu coração e no anel que... Não é esse aqui não, esse aqui é base. Esse aqui também é base.
Grave o meu nome no Ai, seu caralho. coração e no Era um vídeo do Blade estompando na rave dos beta. Ah, mas que se foda também. Ai, ficar explicando que é bruto. Com o termo escravidão. Então, por exemplo, se você fala que existe escravidão na Bíblia, o que as pessoas pensam? Que tinha, sei lá, um negro no tronco, levando chibatada, até morrendo, né? Enfim. E, obviamente, isso não tem nada a ver com a escravidão que a Bíblia fala. Inclusive, você vai ver várias e várias regras sobre escravidão na Bíblia, entre elas, a de que o escravo hebreu só podia ser escravo durante 7 anos para pagar uma dívida que ele contraiu. E muitas vezes essa dívida era contraída por causa de roubo, né? Porque a pessoa que roubava na lei, ela tinha que ressarcir 4 vezes mais a pessoa que ela roubou. Claro que existia. Isso daí é o mínimo. E quando matava, então, o chefe de família? Se o cara é bandido, matou o pai de família, e aí? O que acontece com esse cara? Hã? Eles chamam isso de escravidão, rapaziada? É brincadeira? Tem gente que fala que isso é escravidão. Rapaz, chamar isso de escravidão... Tinham pessoas que se endividavam por outras razões, mas todas elas tinham que pagar a dívida que elas contraíam. Deus não é a favor do calote. Então a escravidão entre os hebreus era mais ou menos como uma pessoa que contraiu uma grande dívida com uma outra, ela vai trabalhar para essa pessoa até quitar toda a dívida. Inclusive, uma informação que pouca gente sabe, que eu coloco no meu livro, é que existem inúmeras festas judaicas e algumas dessas festas levavam semanas inteiras, né? Como, por exemplo, a festa dos tabernáculos. E nessas festas, o escravo também não trabalhava. Nem nas festas, nem no dia de sábado também. Tem vários textos que vão ser muito claros acerca disso, né? Que o sábado era um dia de descanso, especialmente, justamente por causa dos escravos e também dos animais de carga e tudo mais, para que eles pudessem descansar das suas fadigas. Inclusive, Israel é o primeiro povo na história, isso é documentado, né? Isso aí, ninguém contesta isso, é o primeiro povo documentado que cria um dia semanal de descanso, e o propósito que é explicitado na própria Bíblia é justamente para que o escravo pudesse descansar das suas fadigas. E se você calcular todos os dias que o escravo deixava de trabalhar, seja por ser sábado, seja por ser alguma dessas muitas festas judaicas que eles ficavam sem trabalhar também, fizeram esses cálculos e viram que ele trabalhava menos do que a gente trabalha hoje. Não sei se é aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tá cheio de feriado. Agora, lá nos Estados Unidos, que fizeram Nossa, cara, a palavra escravidão, ela foi tão deturpada. Tem um MK Ultra tão poderoso, uma máquina de falsas informações atreladas somente à palavra escravidão. Falou em escravidão hoje, nesse momento de universidade brasileira defasada, eles pensam nas coisas mais, assim, não dá, cara, você tem que explicar tudo, você tem que explicar desde o começo, você tem que explicar que a escravidão bíblica, o contexto era um tipo de escravidão, a escravidão lá dos africanos é outra, a escravidão da CLT é outra, a escravidão do pecado da carne e da luxúria é outra, tem que ficar explicando, irmão, não sabe, eles não leem essa porra. Eles não querem entender o contexto dessa merda. Fizeram a conta lá. E aí o estudioso que fez as contas, ele chegou nessa conclusão, de que um trabalhador médio lá nos Estados Unidos, ele trabalha mais tempo do que o escravo em Israel, né, pra você ter uma ideia. Eu não vou me estender muito sobre esse tema, porque no meu livro eu falo muito mais amplamente sobre isso. E nem adianta, vai explicar pra caramba e ninguém vai entender nada. Quem quiser que busque aprender, acabou. São completamente cabalísticos. Coloque logo um pouco Cabalístico é a sua vida, cala a boca. Podermos dalenicar na sua cara. E outro ponto que eu também falo em outro livro meu, é justamente sobre esses massacres, genocídios, ela falou, né, a ordem de Deus, que o meu último livro, o livro mais recente que eu tenho é justamente sobre isso. O título é Por que Deus manda matar? E ali eu vou mostrar todas as provas de que todos esses textos aí que eles falam que Deus mandou genocídios, mandou massacres, massacrar mulheres, crianças, tudo mais, recém-nascidos, etc. Todos eles são textos de caráter hiperbólico e eu vou usar inúmeras provas, não apenas bíblicas, exegéticas, tudo mais, mas também arqueológicas, históricas, assim por diante. Inclusive eu tenho um debate inteiro sobre isso com o David. Eu gosto do canal desse cara porque ele é muito bom. Ele tem um conhecimento bíblico muito bom também. Ele é católico, se eu não me engano, não é? Ele é católico ou ele não tem, assim, uma religião definitiva? Porque ele faz avaliações muito boas, tem uma interpretação muito boa. Ribeiro, pra quem quiser conferir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. E sobre violentar prisioneiras de guerra, isso aqui é uma crassa mentira, né? Vamos aqui pro texto, que ela não citou o texto, mas evidentemente ela tá citando esse texto aqui, porque é o único texto que os ateus usam pra falar disso. O texto vai dizer o seguinte, Números 31, 18. Porém, todas as meninas que não conheciam... Se é gadólico, tipo. Então, é porque tem diferença do católico pro gadólico, Afonso né? mandou R$5. Tem católicos que são conscientes. Ser algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. É assembleiano. Isso aqui é a tradução da ACF, e por causa do deixem viver para vós, eles acreditam que aqui tá falando de as mulheres, né, aqui no caso. Sendo que o texto não diz isso. Ele falou, deixem viver para vós. Ou seja, ele estava autorizando que os israelitas pudessem se casar com elas, pudessem viver com elas, e não que elas fossem abusadas por eles. O hebraico tem vários termos que podem ser traduzidos por violentar, abusar, etc. E nenhum deles é usado aqui. Isso aqui é o ateu que tenta inserir para dentro do texto, justamente para poder atacar Deus, né, para poder atacar a Bíblia. E aliás, existe até uma discussão em relação ao texto original, porque muitas traduções você pode notar, por exemplo, a NVI, ela nem sequer vai colocar o para vós ali, ela vai dizer apenas, mas poupem toda...
Esses ateus aí, eles são... A verdade é que são muito fracos mesmo, rapaziada. Não tem jeito, não. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my